Ok, no programa de hoje iremos entrevistar o professor doutor Oswaldo Novaes de Oliveira, conhecido como Chu, aqui na USP de São Carlos, não? Escola de Engenharia de São Carlos e Departamento de Física também da Escola de Engenharia de São Carlos. O que eu pude observar é o seguinte: ele tem um longo currículo, teve envolvido com as mais diversas coisas ligadas tanto ao ensino como pesquisa, como publicações, mas eu estava até pensando que talvez fosse necessário fazer mais algum programa, mas no programa de hoje eu vou focalizar nas questões mais assim de ciência e tecnologia, ou ciência transformada em tecnologia, que o professor Oswaldo esteve e está envolvido, né? Dentre as coisas que eu gostaria de falar aqui, que ele já deve fazer pelo menos uns 20 anos, participou juntamente comigo e outros na comissão de implantação da Escola Educativa de São Carlos, da qual nós temos, vamos dizer, excelentes lembranças e achamos que foi um marco importante para a cidade de São Carlos. Gostaria, se você quisesse fazer, depois eu continuo a sua apresentação, mas... Tá bom. Eu queria começar cumprimentando você e os nossos espectadores, agradecer pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz de poder participar da criação da escola educativa, que era uma cooperativa, porque educação é uma das coisas mais importantes que nós temos para a nossa sociedade, e você ter uma escola de qualidade numa cidade pode fazer bastante diferença. E no caso educativa, ela foi concebida para ter um ensino moderno, com uma infraestrutura bastante adequada para ensino de todos os níveis, do fundamental ao médio, né? E inclusive com laboratórios que foram projetados por especialistas das nossas duas universidades em São Carlos, a USP e a UFSCar. Então, foi bastante prazeroso participar desse empreendimento. Eu gostaria de fazer uma complementação aí, que não foi só a implantação, foi também a execução dos prédios, que tinha-se naquele momento só o terreno, nada mais. Sim. Né? Sim. Era inclusive um pasto naquele local. Para mim também, eu participei, foi uma coisa importante na nossa vida. Sim. Tem outras importantes, sim, mas essa efetivamente continua. O professor Oswaldo é diretor do Instituto de Física de São Carlos, da USP, e o que eu também gostaria de fazer uma breve questão é como você se torna diretor do Instituto de Física. Eu cheguei em São Carlos em 1980, vindo transferido da Faculdade de Ciências de Barretos. Então eu fazia licenciatura em Ciências lá e me transferi para o curso de bacharelado em Física aqui na USP, no então Instituto de Física e Química de São Carlos. Então eu terminei a graduação no bacharelado em Física em 1982, fiz o mestrado em Física Aplicada e alguns meses após terminar o mestrado eu fui contratado como docente do Instituto de Física e Química de São Carlos. E já como docente, então, fui para o país de Gales fazer doutorado. Então, no retorno a São Carlos, em 1990, eu dei andamento às pesquisas que eu já fazia e implantei uma área que era diferente na época, que nós não tínhamos aqui, uma área de física, mas muito voltada a materiais e com uma interface em química e já em biologia. Então, estava de volta a partir de 1990, nessas décadas todas, e
Em 2021, eu concorri para ser o diretor do Instituto de Física de São Carlos, com um mandato que se iniciou em 20 de fevereiro de 2022. Tá. Então já encerrou? Não, eu já tenho 2 anos, tenho mais 2 anos, um pouco menos de 2 anos de mandato. Muito bem. Eu gostaria ainda de ter uma porção de coisa que provavelmente eu voltarei à questão, mas aí a gente aborda de uma outra maneira, se possível for. Então, você tenha um pouquinho de paciência. O que eu pude observar é o seguinte, que é uma coisa que eu tenho grande admiração e tento fazer também, você sempre esteve trabalhando em interfaces. Sim. Você se forma em física, mas você tem uma interface com a área da saúde, com esses programas de biosensores, que eu também, depois nós vamos explorando isso. Com a inteligência artificial, que fala-se tanto, e eu acho que a gente tem que desmistificar, mas na desmistificação explicar efetivamente o que é isso. Então, uma das coisas que eu gostaria de abordar é o seguinte, o seu atual trabalho em nanotecnologia para aplicação em sensores, biocerâmicas e processos de línguas naturais, e depois vem a inteligência artificial. Eu gostaria que você desse uma ideia o que é a nanotecnologia aplicada, nesse caso, a sensores de uma maneira geral. Bom, nanotecnologia, eu imagino que muitos telespectadores já acompanharam de outros programas ou de outras entrevistas, é uma área da ciência que é bastante integradora, da ciência e tecnologia, bastante integradora, porque ela consegue juntar diferentes disciplinas e tem a ver sempre com o controle da matéria na escala nanoscópica, ou seja, na escala que temos de átomos e moléculas. Então esse é um dos principais objetivos da nanotecnologia. Você poder controlar os materiais com bastante precisão, porque a gente faz o controle no nível atômico e molecular. No nosso caso, no trabalho que eu faço, é em nível molecular, e isso traz muitas vantagens. Então nós podemos, por exemplo, para sensores, utilizar filmes que são ultra finos, ou seja, muito finos, eles têm uma espessura de, muitas vezes, 1 nanômetro, né, ou 10 ângstros, ou 2 nanômetros, alguns poucos nanômetros, e isso faz com que os sensores sejam muito sensíveis, quer dizer, que eles tenham uma sensibilidade altíssima e que permite ter maior desempenho. Então, hoje, toda a área de biosensores, principalmente, sensores também, mas biosensores principalmente, é dominada pela nanotecnologia, porque são com filmes ultrafinos que se consegue o melhor desempenho relatado na literatura. Não, e com os equipamentos que nós temos, não dá para ir mais profundamente ainda, é quase nada. As técnicas para a produção desses filmes ultrafinos podem ser até muito simples, porque é muito mais uma questão de aprender os conceitos, de saber como as moléculas, por exemplo, interagem, e depois a gente pode, usando esses conhecimentos, produzir os filmes muito finos, né? Esses sensores que têm camadas de dimensões nanoscópicas, ou seja, da dimensão de 1 nanômetro, que é 1/1000º de 1 milímetro, né? As técnicas para produzir esses filmes podem ser bastante simples, né? Então, muitas vezes, processos de adsorção, ou seja, de colocar uma solução com algumas moléculas sobre um substrato sólido, sobre um suporte sólido, esses processos, quando feitos de maneira adequada, geram as películas muito finas. Então, nós podemos ter, e nesse caso dos sensores e biosensores, temos uma nanotecnologia que é relativamente simples e não é cara. Nós não precisamos de equipamentos caros para produzir os filmes. Por outro lado, se a gente quiser compreender como as moléculas estão dispostas no filme,
como elas interagem, aí sim nós precisamos de equipamentos mais sofisticados para fazer essa caracterização, para compreender como os sensores funcionam, né? Mas para a fabricação a gente nem precisa de uma nanotecnologia sofisticada. Isso é uma excelente informação. Aliás, esse é um dos objetivos nossos do grupo, como de muitos outros lugares no mundo, que é produzir diagnósticos, testes, como testes para Covid, de baixo custo. Então, para isso, você precisa ter tecnologias que também sejam tecnologias de fabricação dos materiais que também sejam de baixo custo. Então, são as que nós empregamos nos nossos laboratórios. E depois, o desafio seguinte é obter técnicas que façam as medidas, as detecções, também com baixo custo. Então, isso é algo que a gente vem perseguindo há algum tempo e nós já temos, inclusive, equipamentos fabricados aqui em São Carlos, que são inovadores a partir de patente da USP, que permite fazer um monitoramento de águas, de solos, de alimentos no local de trabalho, porque é um equipamento um pouquinho maior que um celular, que permite fazer as medidas para fazer os diagnósticos, né? Diagnósticos e monitoramento. Quais outras aplicações eu gostaria ainda do nosso cotidiano que esses biosensores podem ser aplicados? Os sensores e biosensores, algumas vezes eles são biosensores porque eles podem ter alguns componentes biológicos em que você explora a especificidade que tem desses componentes. Então, um exemplo dos mais simples e comuns dos imunossensores, ou sensores que são baseados em você imobilizar, colocar no sensor um anticorpo para detectar o antígeno correspondente, ou vice-versa, colocar o antígeno para detectar um anticorpo. Então, no caso, por exemplo, do sensor desses testes rápidos de Covid, ele é um imunossensor. Então, o que se faz imobilizar, colocar no sensor um anticorpo que detecta a proteína, em geral a proteína espícula da Covid, do vírus SARS-CoV-2. Então é assim que ele funciona. Então o nosso trabalho é produzir películas extremamente finas que incorporam esses componentes biológicos para poder fazer a detecção específica. Então eu tenho um sensor que detecta só Covid. Então se eu, por exemplo, tiver um vírus de influenza ou um outro tipo de vírus, ele não é detectado. Então, é bastante específico porque nós usamos um biosensor. As aplicações de sensores e biosensores são muito variadas, né? Então, em saúde, você tem detecção de marcadores, por exemplo, marcadores de câncer. Então, você pode fazer o diagnóstico de câncer usando esses sensores e biosensores. Detecção de vírus, como o Covid, que eu já mencionei, detecção de contaminação por bactérias. Então essa é uma outra coisa muito importante, porque as técnicas tradicionais para detectar o crescimento de bactérias, elas são muito demoradas, né? Então você precisa, por exemplo, você quer saber se um alimento está contaminado com alguma bactéria. Salmonella, por exemplo, que é uma bactéria comum em contaminação de ovos ou de frangos. Para fazer na maneira tradicional de detectar uma contaminação por bactérias, o que se faz é você pegar um pouco da amostra, leva para o laboratório e tem que crescer as bactérias. Tem um mecanismo para fazer as bactérias crescerem e verificar então se de fato qual era a concentração de bactérias que se tem ali, né, e se tinha bactéria. Nas metodologias que nós desenvolvemos, podemos fazer a detecção de bactérias em alguns minutos sem ter que levar para o laboratório. Então, você pode fazer o diagnóstico no local onde você tem o alimento, né? Então, eu estava falando de saúde, mas isso você vê claramente que serve para a indústria de alimentos. Então, nós temos maneiras de detectar diferentes tipos de micro-organismos, né? Como as bactérias ou vírus. Também temos maneiras de fazer detecção de alguns poluentes. Então, por exemplo, se você
se um alimento está contaminado com um pesticida, nós também conseguimos fazer a detecção. No caso do trabalho que nós desenvolvemos com pesticida, o objetivo é fazer a detecção tanto na indústria de alimentos como no campo. No campo, a gente tem alguns casos de sensores que nós chamamos de vestíveis. Você pode, por exemplo, aderir o sensor a uma planta, a um fruto, a uma maçã, por exemplo, ou uma pera, e usar um dispositivo portátil para fazer detecção se aquele alimento tem alguma contaminação, né? Da mesma forma, a gente pode ter sensores vestíveis para colocar no corpo de um trabalhador do campo e verificar se ele, ao ser exposto pelos defensivos agrícolas e pesticidas que são empregados, se ele foi contaminado, se a contaminação é acima ou se a concentração daquele pesticida é acima do que é aceito pela Organização Mundial de Saúde ou pela Anvisa, dependendo do órgão regulatório que estabeleceu a legislação, né? Eu penso que um conceito que deveria ficar bastante claro é o seguinte: a produção e a velocidade dessas informações que são geradas na universidade e passa-se ou pode passar rapidamente para a sociedade, mas num preço não proibitivo, que é a grande maioria, porque a universidade, muito embora não seja esse o foco da nossa conversa, mas a universidade sempre parece que ela gera o conhecimento, mas está muito distante. No caso, principalmente desses sensores, você faz o que eu gostaria que você falasse a preço bem razoável e que isso chega a quem necessita relativamente rápido, e o custo de tudo isso também, o custo da produção, depois o custo de gerar o conhecimento, depois o custo de fazer a análise daquilo que foi coletado numa velocidade compatível com o dia a dia, mas que seja a preço compatível também. Que é a grande crítica que eu ouço. Nós temos que pontuar algumas observações. A universidade tem como principal missão a formação de recursos humanos, que depois vão contribuir para a sociedade, gerar conhecimento, que é o que nós fazemos com pesquisa, e transferir esse conhecimento. A transferência de conhecimento pode se dar de diferentes maneiras, mas uma delas é na inovação tecnológica. O nosso instituto é um exemplo disso. O Instituto de Física de São Carlos é um exemplo de unidade acadêmica que transfere muito conhecimento para a sociedade, que transfere o conhecimento para empresas, para indústrias. Muitas indústrias, foram criadas a partir do nosso instituto nas últimas décadas, e essas indústrias hoje não só promovem mais bem-estar para a população com os produtos e processos que vende, comercializa, os serviços que fornece, mas também geram impostos, porque são empresas de tecnologia avançada que têm faturamentos que geram bastante impostos. Embora o nosso instituto seja um exemplo, ele infelizmente é um exemplo relativamente isolado. Não são muitas unidades acadêmicas no país que conseguem ter o sucesso que o nosso instituto tem na transferência de tecnologia. Isso tem muito a ver com o nosso sistema de ciência e tecnologia no país e com a falta de um elo que pudesse fazer com que a universidade fosse conectada a empresas e indústrias de maneira a fazer a transferência de tecnologia. Este elo é essencial, ele só existe em algumas poucas indústrias do país. Então, por exemplo, quando nós vemos em que áreas em que o Brasil é muito competitivo internacionalmente, na área de petróleo,
com extração de óleo em águas profundas, e isso só foi possível porque durante décadas houve muitos investimentos na Petrobras, gerando ciência, gerando tecnologia e com transferência para a sociedade. Nós também somos muito competitivos em aviação com aviões de médio porte. Isso também é fácil de descobrir porque nós somos competitivos, porque nós tivemos por décadas muitos investimentos, principalmente na região de São José dos Campos, com o ITA, com o CTA, em ciência e tecnologia para a área espacial e a área de aviação. E o terceiro setor que nós somos competitivos internacionalmente somos líderes em agricultura, no agronegócio, principalmente com produção de alimentos no cerrado, que foi uma inovação. O Brasil é pioneiro nisso. De novo, não é difícil identificar quais são as ações, as instituições que fizeram com que o Brasil fosse tão competitivo. Então, no caso do agronegócio, nós temos as Embrapas, né, que são o símbolo maior de como você pode gerar ciência e tecnologia e depois transferir para a sociedade. Infelizmente, o Brasil não é competitivo em muitas outras áreas, e uma delas em que não é competitivo é de testes e diagnósticos. Você vê, infelizmente, com a pandemia da Covid, o Brasil gastou provavelmente bilhões e bilhões, e continua gastando com testes que têm que ser importados, porque nós não criamos uma indústria de testes diagnósticos. E por que é difícil criar uma indústria dessas? Porque não é difícil compreender. Nós fazemos pesquisa a partir de novos materiais e novas tecnologias de detecção, novas tecnologias para processamento de dados, e nós conseguimos atingir uma tecnologia que está na fronteira do conhecimento que é gerado no mundo todo. Então, o Brasil gera ciência para a área de diagnósticos que é compatível e competitivo com qualquer outro lugar no mundo, inclusive com os países que mais geram conhecimento hoje, que são os Estados Unidos e a China. Entretanto, nós não temos a capacidade de transformar esse conhecimento em tecnologia, porque, pensa, por exemplo, no caso de um biosensor para a Covid ou para qualquer outra doença, ou para monitoramento da qualidade de alimentos. Nós produzimos os nossos sensores em escala de algumas unidades, algumas dezenas. Nós não produzimos os sensores em escalas de milhares ou de milhões. Para você fazer isso, tem esse passo que é bastante caro. Ele não é difícil do ponto de vista conceitual, porque nós temos o conhecimento para fazer esse passo, mas ele é muito caro. Então, para você passar de uma escala de algumas dezenas de unidades de sensores para uma escala de milhares ou milhões, é um passo muito caro. Nem é difícil imaginar por que é tão caro, porque mesmo que cada unidade sensorial que nós produzamos, que no nosso caso a gente faz unidade sensorial que custa alguns centavos de real, então é barato, certo? Mas se você precisa, só para fazer testes de escala, produzir milhões daquilo, você já está falando em milhões, já praticamente milhões de reais só para aquele tipo de sensor. Então, nós precisamos ter incentivos, e aí é impossível você fazer sem incentivo governamental, incentivo para criar uma indústria de diagnóstico por causa de sensores e biosensores, né? Nós temos massa crítica, nós temos conhecimento suficiente com grupos em muitos lugares do Brasil. São Carlos é um dos polos mais importantes, eu diria, mas não é só São Carlos que tem muitos pesquisadores trabalhando com sensores e biosensores que possam ser usados para monitoramento e diagnóstico. Então, esse passo para a transferência de tecnologia precisa ser dado, e ele precisa ser feito por indústrias. Em algumas indústrias nós já conseguimos fazer isso, mesmo parcialmente. No caso de São Carlos, por exemplo, nós temos uma indústria muito forte para algumas tecnologias de medicina geradas a partir da USP, né? A partir do nosso Instituto de Física de São Carlos, principalmente, mas também das outras unidades da USP de São Carlos. Então, esse trabalho que foi realizado nas últimas décadas gerou muitas indústrias, muitas empresas de tecnologia de saúde
que já hoje já são tão úteis para nós, né? E já permitem que nós possamos disseminar algumas tecnologias, como o tratamento de câncer de pele por terapia fotodinâmica, que hoje já é disseminado em todo o Brasil a partir de tecnologia que foi gerada no nosso instituto. Infelizmente, isso não é verdade para algumas outras tecnologias, e uma delas em que ainda temos carências é essa de diagnóstico e monitoramento com sensores e biosensores. Esse passo precisa ser dado, e eu tenho a expectativa de que nos próximos anos nós tenhamos projetos para tornar isso uma realidade. Bom, o Parque Industrial de São Carlos, ele é bastante importante, porque tanto tem ainda, vamos dizer, empresas do passado, como as empresas geradas, vamos dizer, a partir da década de 80, talvez, para cá. Sim. Já são empresas que eles foram muito auxiliados foram e são, vou colocar uma coisa contínua, é um verbo contínuo, ainda assessorados ou implementados ou assistidos pelas universidades de São Carlos. Sim. Esse é talvez um conceito muito importante que toda a sociedade precisa compreender, que conhecimento é a coisa mais valiosa para qualquer povo, qualquer nação, né? E de fato, a pujança, a força de uma nação sempre foi dependente de conhecimento, em qualquer era da humanidade. Então, vocês estudar um pouco de história e ver quais foram os povos muito desenvolvidos e que foram dominantes por algumas épocas, o que tinha de comum ali era conhecimento, né? Talvez o exemplo mais próximo de nós foi o poder que Portugal teve, né? Uma nação bastante pequena, com uma população bastante pequena, mas que conseguiu montar um grande império porque tinha muito conhecimento que foi gerado, por exemplo, na Escola de Sagres, né? Que criou a tecnologia para a navegação em mares. A Escola de Sagres é, aliás, um grande exemplo que temos na história da concentração de pesquisadores, cientistas, engenheiros para um projeto, né, com uma finalidade específica e que foi muito bem sucedido, né? Nós tivemos outros exemplos na história, mas então o conhecimento é essencial. A razão pela qual São Carlos tem hoje uma situação privilegiada é que nós, por décadas, né, desde a criação da Escola de Engenharia de São Carlos, ou da USP de São Carlos, em 1953, nós geramos cada vez mais conhecimento, mais ciência, mais tecnologia. Isso transformou a cidade, continua transformando e irradiando para outros lugares do país. Uma coisa bastante importante é que, se conhecimento é a coisa mais relevante, ele é relevante para qualquer assunto da sociedade. Então, se nós temos problemas que requeram tecnologia ou que requeram novas políticas públicas, nós sempre precisamos do conhecimento. Então, se nós vamos enfrentar os grandes desafios que a sociedade brasileira tem, né, que nós sabemos que são muitos, né, o problema de educação básica, o problema da desigualdade, o problema de segurança alimentar, que infelizmente ainda é um problema sério no país. Nós só podemos enfrentar esses grandes desafios com conhecimento. Nós precisamos gerar conhecimento para isso. Isso remete à importância que tem os centros de geração de conhecimento no país, os centros de pesquisa e as universidades, principalmente as públicas, né, que é nas universidades públicas que se gera grande parte do conhecimento que o país tem. Eu chamaria atenção para um termo que talvez seja complementar a isso. Nós temos a competência, e essa competência pode ser aplicada nas mais diferentes áreas e não só empurra o progresso, como faz parte desse... Porque tem que ter um processo
de aprendizagem ou de aprendizado contínuo. Sim. Tanto a universidade como a sociedade, e dessa interação é que eu queria chamar a atenção também, é que em 70 é formada a Universidade Federal de São Carlos. Eu sou engenheiro de materiais formado pela primeira turma, 70 a 74, que também foi um marco importantíssimo para nós. Foi e é. Eu sempre gosto dos verbos contínuos, que dão ideia de continuidade. Não é para a sociedade de São Carlos, é para Brasil todo, para a sociedade brasileira. Agora eu gostaria de mudar um pouquinho e falar um pouco também da sua outra atuação, que está relacionada com a aplicação da inteligência artificial. Na verdade, o que é efetivamente a inteligência artificial, e depois nós vamos esmiuçando as suas aplicações. É uma definição bastante simplificada, né, de inteligência artificial, que é um conjunto de metodologias em que você apresenta exemplos para uma máquina, e a máquina, a partir daqueles exemplos que vê, aprende, né? Então, tem semelhanças com relação a semelhanças com o aprendizado humano, né? Porque nós também, de certa forma, aprendemos com exemplos. Então, uma ilustração de como esse aprendizado se dá é, por exemplo, o reconhecimento facial, que é hoje feito com inteligência artificial. Então, você apresenta para a máquina uma quantidade enorme de imagens, né? E depois ensina para a máquina identificar o que é um rosto de um humano e depois qual rosto é. E isso é uma coisa interessante, porque a máquina, embora não tenha ainda as mesmas habilidades que nós temos de aprendizado, ela tem uma grande capacidade de memória e de processamento. Então ela pode, por exemplo, no caso do reconhecimento facial, verificar quais são as características geométricas, as características que fazem um rosto humano e que faz um rosto humano único, né? Então, há muitos diferentes sistemas de reconhecimento facial, mas alguns, por exemplo, alguns desenvolvidos no Brasil, usam mais ou menos 100 parâmetros, que são 100 medidas de coisas na nossa face, né? Pode ser distância entre os olhos, o tamanho do nariz, o tamanho da boca, né? da testa, a distância de uma sobrancelha para outra. Bom, você imagina, 100 medidas diferentes, é muita medida. Essas medidas não foram criadas por humanos. As máquinas aprenderam quais eram as medidas mais eficientes para poder identificar um rosto, né? E com um número tão grande de medidas, não foi difícil, né? Se você tem 100 características para cada rosto, para definir o rosto, não é difícil distinguir um do outro. E é por isso que a máquina não erra, né? Reconhecimento facial, até gêmeos ela consegue reconhecer. Por um tempo, alguns sistemas que não eram tão sofisticados se confundiam quando a pessoa colocava ou tirava óculos, ou punha óculos escuros, mas isso já não acontece mais, né? A pessoa pode pôr uma peruca que também vai ser reconhecida pelo sistema de reconhecimento facial, de maneira que se eu quiser entrar disfarçado num lugar que tem reconhecimento facial, vai ser muito difícil, porque não adianta colocar peruca, não adianta colocar uma máscara, porque ainda assim o sistema pode reconhecer, porque ele vai ver os outros parâmetros. Então, o que se faz em inteligência artificial, em geral, é você dar um grande número de exemplos ou um monte de dados para a máquina, e a máquina, reconhece padrões e, a partir daqueles padrões, aprende a fazer uma tarefa, né? Então, eu gostaria ainda de ir um pouquinho mais além sobre essa desmistificação e que a máquina aprende. Certo. Porque parece que ela aprende independente Eu sempre tenho, todas as vezes que eu leio, eu sempre fico assim pensando que a gente acaba valorizando mais o trabalho da máquina do que o trabalho daquele que fez a máquina, que fez o programa, que colocou o programa. Lógico, eu falei de uma maneira muito simplificada e não técnica como se dá o processo de aprendizado, mas é lógico que então a máquina só aprende, primeiro, porque tem muitos dados,
E os dados têm que ser de qualidade e eles têm que ser apresentados pelo desenvolvedor humano de maneira adequada. E, além disso, são criados algoritmos também pelos humanos, né, para que a máquina faça esse aprendizado. Então, há uma série de tecnicalidades ali e, obviamente, quem cria a máquina e quem cria o sistema inteligente ou a inteligência artificial é o humano. Então, os humanos são os heróis por terem criado essas máquinas inteligentes. O que, por outro lado, é interessante, e isso deve causar um impacto enorme na nossa sociedade, é que essas máquinas começam a ter uma capacidade tão grande que, em breve, elas vão poder superar os criadores. Então, já há muitos exemplos na literatura em que, mesmo para criar um sistema artificial, você cria um sistema artificial que é treinado para criar outro sistema artificial. E aí você, então, faz uma competição. A máquina que está criando o novo sistema de inteligência artificial, o novo sistema inteligente, e ela vai competir com o criador da máquina, certo? E aí a máquina ganha do criador. Porque ganha pela força bruta, pela capacidade que tem a máquina de processar muita quantidade de dado e ter muita memória. Isso não é muito diferente do que a gente, para nós, já não é nenhuma novidade, de fazer contas, tá certo? Então, depois, uma calculadora simples, talvez alguém que faz conta de cabeça muito bem pudesse ganhar de um outro que está usando uma calculadora e tem dificuldade para digitar. Mas eu imagino que ninguém hoje, em sã consciência, vai achar que consegue fazer conta mais rápido que um computador. Simplesmente não é possível. Independentemente de você, não, mas eu sou mais inteligente que esse computador que não sabe nada, mas eu não consigo fazer uma conta tão rápida quanto um computador. E isso agora está sendo, com a inteligência artificial, isso está sendo passado para muitas outras tarefas. E a principal agora, que foi comprovado, ou com grandes evidências a partir desses novos modelos de língua, né, que geraram os chatbots, né, esses sistemas que estão na moda agora, como o ChatGPT, é que agora a máquina começa a dominar a língua também. E isso muda tudo. Muda toda a perspectiva, muda a ciência, muda a tecnologia, vai mudar a sociedade. Porque se uma máquina consegue dominar a língua, ela vai poder fazer toda tarefa intelectual que hoje só os humanos fazem. Então não haverá restrição do tipo de tarefa que uma máquina vai poder fazer. A máquina vai poder gerar ciência, gerar conhecimento, ela vai poder resolver problemas que hoje só os humanos conseguem resolver. As consequências disso são enormes, né? Elas são enormes não só para a ciência e tecnologia, mas para a sociedade, né? Porque se você vai poder, em princípio, substituir os humanos em todas as tarefas intelectuais, né? Há consequências muito benéficas, né? Porque nós vamos ganhar tecnologia, nós vamos ganhar eficiência, por exemplo, na economia, nós vamos ter mais tecnologias, melhores tecnologias, mais conhecimento, mais riqueza sendo gerada. Então essas são as coisas positivas, né? Melhor qualidade de vida, saúde vai melhorar, as tecnologias de saúde vão melhorar, então a gente provavelmente vai poder viver mais em melhores condições. Isso então não tem nenhuma dúvida que as inteligências artificiais ou a inteligência artificial vai trazer grandes benefícios, como já está trazendo, né? Por outro lado, há as coisas que não são tão boas, né? Há os problemas que nós devemos enfrentar, há os problemas de mau uso da inteligência artificial que já começam a aparecer, a gente já teve exemplos disso, né? E também o problema da transformação na sociedade, que será muito rápida e que vai trazer um desemprego muito grande. Era exatamente sobre isso que eu gostaria de... Não há... Eu acho que as pessoas que seguem essa área não têm dúvida de que o desemprego que vai ser gerado vai ser muito grande. E essa revolução tecnológica é diferente das anteriores. Porque nas anteriores você sempre gerava um pouco de desemprego, mas você também gerava muitos novos empregos com a nova tecnologia.
Mas é que nas revoluções anteriores, por mais sofisticadas que elas eram, que as máquinas que eram criadas ou que as metodologias que eram introduzidas, por mais sofisticadas que elas fossem, elas não geravam o conhecimento autonomamente. Você não tinha, uma máquina não podia, ela própria, gerar coisas autonomamente, gerar conhecimento. Agora as máquinas vão poder fazer isso. E isso traz como consequência que vai ser muito mais difícil encontrar atividades para os humanos fazerem que não possam ser feitas de maneira mais eficiente pela máquina, né? E o desemprego que vai ser gerado pode trazer muitos problemas sociais, então nós temos que pensar em políticas públicas para mitigar os efeitos do desemprego. Nós precisamos pensar em políticas públicas que diminuem a desigualdade que inevitavelmente ocorre quando você introduz uma tecnologia muito avançada, né? Toda vez que você tem uma sociedade que se baseia muito em tecnologia avançada, em alta tecnologia ou em muito conhecimento, é inevitável que haja, que aumente a desigualdade, porque as pessoas que estão mais bem preparadas para adquirir e assimilar aquelas tecnologias levam muita vantagem. Então nós temos, nesses casos, e há inclusive modelos matemáticos que mostram isso, é que você, à medida que introduz esse tipo de tecnologia, você tem um paradigma que é chamado rico fica mais rico, né? Em que aquelas pessoas que muito têm vão receber mais ainda, né? Essa é uma característica de sistemas complexos, não só de sistemas artificiais feitos pelos humanos, mas também de sistemas complexos naturais, né, de sistemas biológicos, por exemplo. E essa característica ela vai sendo intensificada quando você tem uma tecnologia tão importante ou tão avançada como as tecnologias que nós teremos com as inteligências artificiais. Então você, para enfrentar um desafio desse, você precisa ter políticas públicas, né, que permitam, primeiro, tentar mitigar os efeitos da desigualdade, né, tentar diminuir a desigualdade na medida do possível, mas mais importante do que cuidar da desigualdade é você garantir um piso, você garantir um mínimo de rendimento ou um mínimo de aquisição de recursos para que os menos preparados, os menos favorecidos na sociedade, os estratos mais baixos da sociedade, para que eles possam ter uma vida digna, né? Então, esse é um desafio enorme que as sociedades todas vão ter que enfrentar. No caso do Brasil, isso é intensificado e é piorado, porque nós já temos uma estrutura social com muita desigualdade. Nós já temos um problema de insegurança alimentar, por exemplo, e não produzimos tecnologia avançada. O Brasil não tem uma situação confortável para a inteligência artificial. Então, há bastante competência instalada nas universidades, no centro de pesquisa, mas isso é insuficiente para as nossas necessidades. As necessidades de um país tão grande, tanto territorialmente como uma população tão grande quanto a nossa, são muito maiores. Nós precisamos ser capazes de gerar tecnologias de inteligência artificial e não só adquirir, porque senão a nossa dependência de alta tecnologia vai ser maior ainda. O Brasil já é muito dependente em algumas áreas. Por exemplo, nós somos muito dependentes em eletrônica, em microeletrônica. Nós não produzimos os chips, né, de computador que nós precisamos para computador ou para qualquer dispositivo eletrônico, como um celular. Então, nós já somos muito dependentes disso. Nós somos muito dependentes dos equipamentos necessários para ter internet, né? Se a gente não tiver tecnologias para a inteligência artificial, será mais uma área em que nós seremos dependentes dos países desenvolvidos, né? E esse é um problema bastante grande. Eu diria que é um problema de segurança nacional. Queria até pedir licença para falar de um conceito que eu venho discutindo já há algum tempo e que eu não vi colocado na imprensa.
Toda vez, em qualquer lugar no mundo, você fala em segurança de uma nação, segurança de um país, a primeira coisa que vem à nossa mente é que nós precisamos ter forças armadas. Armas, né? Certo? Porque é para defender o país. Bom, é óbvio, eu não vou discutir isso, é óbvio que você precisa ter forças armadas e você precisa de ter capacidade de defesa. Mas o maior risco que nós temos da segurança nacional hoje no Brasil não tem nada a ver com ter forças armadas ou não ter, se as nossas forças armadas estão equipadas e preparadas como deveriam. O maior problema que nós temos de segurança nacional hoje é a nossa dependência de tecnologias e de insumos. No caso da saúde, nós temos uma dependência enorme de importação dos insumos para remédios. O Brasil importa quase 90% dos princípios ativos que emprega para os remédios. Então, se sofrêssemos um boicote dos países que são os exportadores desses insumos, nós poderíamos chegar a uma situação que nós não temos nem insumos para produzir remédios básicos, antibióticos, os remédios para dor de cabeça. Então, nós teríamos uma situação catastrófica no país. Então, essa é uma insegurança que nós temos. Nós temos outras inseguranças, as tecnológicas, por exemplo. Que hoje a nossa sociedade é toda baseada em tecnologia que requer energia elétrica, energia e requer internet, requer comunicação. Como nós somos dependentes, dependentes de outros países para adquirir os dispositivos que fazem a internet funcionar, ou que fazem as nossas máquinas funcionarem, nós também temos esse problema de segurança. Então, hoje eu gostaria que esse assunto fosse discutido na sociedade, porque se nós temos problemas de segurança nacional, esses problemas estão totalmente relacionados à nossa dependência externa, que tem a ver com a nossa incapacidade de gerar tecnologia para as nossas necessidades. Então, nós precisamos de mais ciência, mais tecnologia para diminuir a nossa dependência externa, para diminuir as nossas deficiências de segurança nacional. Quer dizer, a situação de países em desenvolvimento é uma situação, pelo que você traçou aí, mais ou menos dramática. Ela é bastante difícil porque quanto mais desenvolvimento e mais dependente de conhecimento é uma sociedade, mais desigualdade ela traz. Ela traz desigualdade dentro de uma sociedade e entre as nações. Então, as nações desenvolvidas vão ter muito mais vantagem, porque elas é que geram essas tecnologias e vão poder vender as tecnologias a preço alto, né? Então, os países de desenvolvimento, de fato, têm esse grande desafio agora. O Brasil tem duas vantagens que podem trazer um pouco de otimismo. A nossa matriz energética, que é mais renovável do que outros países, então isso traz uma vantagem. A gente pode fazer uma transição energética com ciência e tecnologia de qualidade. É factível. Factível. Assim, nós podemos fazer essa transição energética, então isso pode ser uma mais-valia importante. E a outra mais-valia que nós temos é de produção de alimentos, né? O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né? Nós exportamos, somos o segundo exportador, se não me engano, só atrás dos Estados Unidos, como exportador de alimentos. Então o Brasil tem essa mais-valia. Entretanto, é importante ressaltar que nós podemos enfrentar barreiras que são barreiras muitas vezes sanitárias, mas que são, na verdade, barreiras comerciais, travestidas de outras justificativas, como barreira sanitária. Então, essa é uma coisa que também é muito importante. O nosso agronegócio chegou na situação que está hoje porque nós investimos nas últimas décadas em muita tecnologia. Mas agora há uma transformação enorme do agronegócio com inteligência artificial. E essa transformação
exigirá ainda muito investimento, muita pesquisa para que nós possamos continuar com tecnologia que seja competitiva mundialmente e para que nós possamos também, isso é muito importante dizer, nós continuemos com a alta produção que temos, manter essa produção, apesar das mudanças climáticas, tentar mitigar as mudanças climáticas para não perder essa competitividade e, se possível, expandir. Isso não vai ser possível se nós não tivermos muita ciência e tecnologia, porque os desafios são imensos. Nós temos o desafio hoje de ter uma agricultura mais sustentável. Esse é um desafio enorme. É possível e há muita pesquisa no Brasil feita nas Embrapas e nas universidades. Né? A Universidade de São Paulo, por exemplo, tem muita pesquisa nessa área de tentar fazer essa transição de uma agricultura que seja ainda mais sustentável que a nossa é hoje. Certo? E incorporação de inteligência artificial, porque a incorporação de inteligência artificial pode, por exemplo, diminuir enormemente a quantidade de defensivos agrícolas que nós precisamos usar e de nutrientes. E essa é outra, lembrando que nós fomos muito afetados pela guerra da Ucrânia, porque somos importadores de nutrientes para a nossa agricultura. Né? E nutrientes, fertilizantes, então uma maneira de você diminuir essa dependência é gerar tecnologia no Brasil para nós produzirmos esses fertilizantes e, mais do que isso, usar a inteligência artificial para você ter um manejo mais eficiente desses nutrientes e fertilizantes. Aliás, essa é uma área bastante interessante, que é uma área de nanotecnologia. Né? Uma área de nanotecnologia que você cria nanocápsulas, né? E nós temos pesquisa e desenvolvimento no nosso Instituto de Física de São Carlos sobre isso, em colaboração com indústrias de alimento. Então, são produzidas nanocápsulas que permitem a fixação dos nutrientes no solo de maneira mais prolongada, de forma que você precisa menos nutrientes para ter a mesma produção agrícola. Né? E isso é feito com nanotecnologia e com inteligência artificial. Você pode, por exemplo, diminuir muito a quantidade de defensivo agrícola que se usa numa lavoura, por exemplo, com drones que captam imagens e podem identificar quais folhas, quais plantas precisam de receber o defensivo agrícola e quais não precisam. Que isso diminui enormemente a quantidade de defensivo que você precisa usar. Há estimativas, elas são estimativas por enquanto, porque não temos essa tecnologia disseminada completamente em nenhum lugar no mundo ainda, mas há estimativas que você pode ter uma economia de até 80% do que se emprega de defensivos agrícolas. Então, mas aí eu queria ligar uma outra questão que envolve o ensino de uma maneira geral. O que está por trás de tudo isso, ou conjuntamente com tudo isso, é o conhecimento. Sim. Então, o que eu gostaria de abordar um pouquinho é que as próprias universidades, na verdade não é só a universidade, porque a gente acaba botando a crítica lá no final. Certo. O próprio ensino tem, usar um verbo bem positivo, tem que mudar, tem que haver mudança, porque muitas das coisas que você falou é química básica, fisicoquímica de interface, química básica, e que de alguma maneira, ou de muitas maneiras, nós desconhecemos ou não sabemos aplicá-la, ou nem sabemos que era necessidade esse conhecimento. Eu trabalho numa área de regeneração do tecido ósseo, que é uma coisa muito mais biológica. Pois bem, falta conhecimento para você resolver determinados problemas, exatamente conhecimento básico. Não é você saber calcular lá no final com mecânica quântica, não sei o quê. É necessário também, mas quem vai alimentar todo o sistema são os conhecimentos mais fundamentais. Bom, isso eu gostaria que você abortasse. Tocou nesse ponto da educação. A educação é o maior desafio que o Brasil precisa enfrentar. A nossa sociedade precisa, em algum momento, tomar uma decisão de como
como a gente pode resolver esse problema. Nós hoje estamos preocupados com a educação do futuro, a educação com essas novas tecnologias. Entretanto, nós temos um trabalho a fazer que mesmo a nossa educação básica, mesmo a educação do passado ainda é muito deficiente. Isso é amplamente comprovado pelos exames que são feitos com os alunos, então nós sabemos dessa deficiência. E aí nós temos, quando eu falo de educação, a educação básica, né, ensino fundamental e médio, tem uma coisa que é essencial, que é ou nós fazemos isso ou a gente não tem futuro no país, que é valorizar o professor. Valorizar como? Com salários. Enquanto nós não tivermos professores e professoras com salários que sejam competitivos com profissionais de outras áreas de nível superior, nós não temos futuro. Porque não há maneira de você ter educação de qualidade sem um professor ou uma professora de qualidade, um professor e a professora valorizado, que possa se dedicar integralmente à docência. Condições de trabalho também. As condições de trabalho são muito importantes, mas elas são secundárias. Se você tiver bons professores e boas professoras, e com salários compatíveis com a nossa necessidade de ter ensino de qualidade, se você tiver isso, você pode evoluir. Se você não tiver isso, não adianta pensar nas outras coisas. Não adianta pensar, por exemplo, numa escola que seja tão bonita quanto um prédio, um prédio de um banco, né? Ou com instalações que sejam melhores que de um clube de campo, com infraestrutura de esportes como você nunca viu. Se você não tiver um professor ou uma professora que ganhe bem, você não vai ter educação de qualidade. Então, essa é a primeira coisa. Então, toda vez que eu discuto educação básica, educação fundamental, educação no ensino médio, eu falo isso. Se os professores das universidades brasileiras tivessem salários tão baixos quanto do ensino médio fundamental, nós não teríamos universidade de qualidade como nós temos. Seria impossível. Isso é claro, tá certo? Então, nós precisamos acertar o salário do professor. Depois pensamos nas outras coisas. Bom, agora falando de educação do futuro, né? Além de a gente resolver o problema da educação básica, nós precisamos também pensar numa educação que vai formar o cidadão do futuro. E isso requer uma educação. Você tem que partir do princípio de olhar o que o profissional vai ter que fazer daqui a alguns anos. Então, ao invés de fazer uma projeção daqui para o futuro, vamos pensar no futuro, certo? Então, o que eu tenho que pensar, daqui a 10 anos, quais serão os problemas que os profissionais precisam atacar? Aí nós vamos dizer, não sabemos, que os problemas daqui a 10 anos, eles ainda não são conhecidos. Então, eu preciso formar profissionais que saberão resolver problemas que ainda não existem hoje. Que tipo de profissional é isso? Então, embora seja muito difícil você definir qual curso, qual ementa que você vai ter, qual o currículo, isso é difícil de fazer. Mas não é difícil dizer o perfil. Você precisa ter profissionais que saibam aprender a aprender, que possam ter aprendizado contínuo. E para aprender a aprender, a coisa mais fácil é fazendo pesquisa. Dá licença certo? Um pouquinho só. Quando você fala aprender a aprender, não é mais aquele profissional do passado que aprendia um conjunto de conhecimentos e tentava ou vivia aplicando isso. O aprender a aprender é um processo dinâmico. Dinâmico. Não basta ter domínio dos conteúdos que ele ou ela teve na sua graduação ou pós-graduação. A pessoa precisa estar preparada para aprender novos conteúdos e gerar conhecimento. Então, para ter isso, você precisa ter universidades de pesquisa, como é a USP, como são muitas universidades federais, como a Universidade Federal de São Carlos, e com um ensino indissociado de pesquisa. É impossível você ter esse ensino de qualidade se ele não estiver associado à pesquisa. Porque a maneira mais fácil de aprender é fazer pesquisa. E a maneira mais fácil de fazer pesquisa é num sistema que tem pesquisa, com pós-graduação. É a maneira mais simples. Eu diria, se você quer ter um caminho fácil, o caminho fácil para ter uma formação de alta qualidade que vai te garantir o futuro é você ter uma formação desse tipo, uma formação que é baseada em ensino ligado à pesquisa.
E a aplicação de ambos, né? Sim. Para resolver problemas da sociedade. Sim. Eu gostaria de saber o seguinte, qual foi a questão ou questões, porque eu vou propor uma outra coisa, que façamos um outro programa, que eu não fiz 1/10 das questões que eu tinha planejado, mas foi excelente a conversa. Mas uma questão mais fundamental que não tenha sido perguntada, para a gente finalizar. O que eu acho que eu acabei não mencionando, isso pode ser assunto para outro dia, como eu sou físico de formação e tive uma atuação multidisciplinar desde o meu início da pesquisa, né? Mas eu acabei por atuar em áreas que são muito diferentes o que parece ser muito diferente da física, né? Por exemplo, em processamento de línguas naturais, que é uma área de inteligência artificial, numa interface entre linguística e computação, né? E eu sou físico, não tenho formação nem em linguística nem em computação. Então, talvez eu acho que a gente possa explorar como é que isso é possível e como você pode ter profissionais com uma determinada formação depois se aventurando em outras áreas e por que isso é importante? Por que é importante você ter uma formação também. Uma formação de pessoas que possam transitar em áreas diferentes, né? E eu já adianto, isso pode ser assunto da nossa nova conversa, porque os problemas hoje que se colocam para nós, eles sempre são multidisciplinares. Não existe um problema monodisciplinar. Não existe mais um problema que seja só de física ou de química. Não tem mais, tá certo? Então, todos os problemas dependem você só pode resolvê-los com conhecimentos que vêm de diferentes áreas. E para isso, então, você tem que pensar em profissionais que possam, alguns serem especialistas em campos específicos, outros precisam ser especialistas nessa conexão entre campos e também, como os assuntos são muito complicados, você precisa sempre ter trabalho em equipe, né? Então, essa característica de trabalho em equipe e o papel, que essa é uma outra coisa, tem a ver também com o papel que os humanos vão poder ter na nova era de inteligência artificial. Então, esse é um outro assunto, né? É um assunto ainda mais desconhecido nosso, né? O que os humanos vão fazer quando as máquinas puderem fazer quase tudo melhor do que a gente. Ok, muito obrigado. Já está marcado, nós só temos que acertar depois o dia. A próxima conversa nossa. Tá certo. Aproveito para agradecer muito. Eu que agradeço a oportunidade e a possibilidade de ter essa discussão, né, que eu espero que seja interessante para o telespectador e que também traga reflexão, né? Essa revolução está aí, ela não é inexorável, isso vai acontecer e nós precisamos estar preparados para isso. E agradeço também a boa vontade do Brás, que sempre está aí pacienciosamente. Eu já gravei mais de 50 programas e nunca o agradeci publicamente. Então, eu faço pelas 50 aulas gravadas. Ele sempre está prontamente para nos atender. E pacientemente. Que parece que também é uma coisa que está acabando. Muito obrigado.